11 horas e 30 minutos, pontualmente, 11h30. Hoje, 16 do mês de setembro, faltando 20 dias para a eleição, pelo menos de primeiro turno, né? Dia 6 de outubro. O domingo é o primeiro domingo do mês de outubro, próximo mês por quanto. E nós retomamos a partir de hoje até o dia 24. Hoje Zé Elias, amanhã tem o Caíme, aí na quarta-feira Sami Silva, Paulo McDonald na quinta. O Latinha vem aqui na sexta-feira. Na outra segunda-feira iniciamos com o General Silva e Luna. E o Ayrton José é o último dos entrevistados, porque foi ele o primeiro a ser entrevistado. Hoje volta aqui nos estúdios da Rádio Cultura Zé Elias, que é candidato pela União Brasil, que tem Leandro Costa como candidato a vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu. Esteve aqui conosco em torno de 20, quase 30 dias, conversando aqui conosco, e agora já vai ao largo, digamos assim, a campanha, e nós vamos conversar com ele, hoje contando com a luxuosa companhia. Como é que é o nome do Almanac? Tem o Almanac Futuro. O Almanac Futuro, tá? Futuro Almanac Futuro, Rádio Cultura, Almanac Futuro, numa parceria. E eu tive a honra e fiquei faceiro porque ele atendeu. O Bonato, ele está conosco, jornalista aqui da Rádio Cultura, por muitos anos e na cidade por décadas e décadas, que estará conosco nessa rodada de entrevista com os candidatos. Conosco também o Eli, o Dante. Bom dia, Zé Elias. Bom dia, Rádio Cultura. Você começa o programa agora, o programa do Zé. Então, bom dia, Zé. Na TV é TV Zé, né? A TV então, Zé. Aqui é Rádio Zé. A Rádio Zé. Bom dia, satisfação Zé. Aí estar com vocês, uma satisfação esse reforço aí do Rogério Bonato aí, Almanac Futuro, muito a ver com tudo, né? Olhando para trás e pensando na frente, né? Lá no futuro, né? Vamos dar uma casquinha pro G-Dia também, né? Tem o G-Dia também, tá envolvido aí. Eli, tudo bem? Bom dia. O Zé, você esteve aqui, né, estava azeitando, já tinha colocado evidentemente a sua candidatura, já estava definido a nominata de vereadores, etc. E agora eu vejo você apresentando os seus programas na televisão. E me parece que você, além de outros, sem prejuízo de outros programas que você tem colocado, mas 3 têm chamado bastante atenção. Aquilo que você fala sobre honestidade dentro da prefeitura, nos atos da administração pública, alguns chamam de compliance, outro eu digo uma bela de uma auditoria ali, né? Uma ouvidoria, fiscalização, uma auditoria daquilo que é recurso público, e isso se daria num lugar específico, com gente gabaritada para isso. Outro que me chamou a atenção é o refeitório, que você pretende colocar preço popular mesmo, com boa qualidade, e o ônibus grátis, que vi outros candidatos também falar sobre o assunto, mas você coloca dizendo o seguinte: dia 2 de janeiro ninguém paga mais passagem. Realmente é possível isso, Zé? É possível, com certeza. Eu acho que é de extrema importância, né, a gente sempre debater e não olhar para trás, né, porque na verdade as propostas da maioria das coisas aqui em Foz do Iguaçu são sempre as mesmas. Eu lembro na campanha de 2004 para 2005, os candidatos falavam e prometiam fim das filas da saúde e período integral nas escolas. E de lá para cá, pouca coisa evoluiu, pouca coisa aconteceu. Seguimos com os problemas, e isso é um problema de paternidade, né? O prefeito tem que assumir essas situações básicas, que é a zeladoria, o cuidado com a saúde, o cuidado com a educação, é coisa que vai gradativamente, vai crescendo. Assim como a cidade cresce, nós precisamos mais salas de aula, precisamos mais professores, vamos precisar mais cuidado com as ruas, que os bairros também estão se expandindo. Tem que assumir essa paternidade. E eu acho que o executivo de Foz acabou sempre deixando a deriva. Então a gente tem um caminhão de cargos comissionados, que o atual prefeito ele desce ladeira abaixo ali na JK, soltando nos demais candidatos que estão vindo, esses cargos comissionados, e esses cargos comissionados é um peso para subir a ladeira ali da JK, para chegar no Palácio das Cataratas. E a gente vem com o Leandro, uma proposta do União Brasil,
já definitivamente já reduzindo em 80% esses cargos comissionados. Eu acho que a população está conosco, a população entende o recado da questão dos cargos comissionados, o quanto que prejudicou Foz até o momento, e a gente quer avançar. E esse avanço nós não precisamos nem um motor, não precisamos nem estar motorizado. Nós vamos subir a Avenida JK a pé junto com a população, e os caminhões com os cargos comissionados dos demais partidos, eles vão estar patinando ali na subida. Bonato. Você, Zé Elias, esteve lá na prefeitura, né? Sim. Então, como é que foi a tua conversa com o prefeito? Você tentou emplacar na sua gestão de governo isso tudo que você está falando aqui? Você falou para ele, vamos reduzir cargo comissionado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso tudo que está na tua proposta fez parte lá da sua participação? Eu acho que esse propósito de candidatura aí com o apoio do senador Moro, que a gente praticamente brindou o Partido União Brasil, né? Porque também você tem que ter uma legenda para sair candidato. E tem que ser uma legenda que tenha tempo de TV para você exemplificar as propostas, para poder propor para a população. E a gente tentou. E eu acho que foi de grande valia eu ter passado pela prefeitura, assim como o meu vice, o Leandro Costa. Eu acho que a gente entendeu todo o processo. E essa vontade de voltar não é vaidade de ser prefeito em Foz, mas é porque você vê que tem solução. Eu sempre fui empresário em Foz, gerei 230 empregos, tinha mais de 1.000 alunos lá na escola, atuei em outras áreas de turismo, atuei na área de marketing, de publicidade, e a gente percebe que quantas vezes eu fui fazer diligência na prefeitura e as coisas não acontecem. E eu estando lá, eu percebo que pode ser feito. Quer dizer, é o chefe que resolve. É a única caneta que tem poder hoje no executivo aqui no município de Foz é a do prefeito. Ele pode conduzir em todas as situações. Seja num debate nacional, seja num debate da Tríplice Fronteira, o papel do prefeito é de extrema relevância. Zé Elias, da outra vez quando você esteve aqui na Rádio Cultura, estava apenas iniciando a campanha. Agora nós já temos aí uma boa caminhada, vamos dizer assim. Daquilo que você tem conversado com as pessoas, tem ouvido das pessoas, os pedidos e tudo mais, o que você não tinha colocado no seu plano de governo que você vai implantar a partir de agora, devido aos pedidos, devido àquilo que você tem ouvido da população? Quando a gente sai visitar os bairros, a população, Jardim Congonhas, Vila C, esses dias até peguei ônibus lá no Bela Vista, desci no terminal, a gente acompanha o dia a dia da população. E a gente sabe que é sofrido. Você vai escutar a falta de saúde, a falta de zeladoria, a falta de educação, a falta de vaga nas creches. Você vê uma questão de uma UBS central de extrema necessidade. E isso a gente vai encontrando essa demanda conforme você caminha. Por exemplo, aqui a Vila Bancária nós não temos nenhuma creche próximo, não temos nenhum posto de saúde. E é uma população de extrema carência. Para ela ser deslocada ali, para ir na Vila Holanda ou ir no Jardim América, atrás de um posto de saúde, ela tem um custo. E ela não tem dinheiro para esse custo. Então essa situação a gente começa a enxergar mais de perto. Ali para atender toda essa necessidade do Monsenhor Guilherme, tem muita coisa para ser feita em Foz do Iguaçu, coisa que deveria vir caminhando. Por exemplo, a gente vai implantar a Agência Municipal Anticorrupção. Me pergunto, mas para que vai servir isso? De exemplo prático eu posso dizer, está lá o condomínio Duque de Caxias. Não foi fiscalizado durante a licitação, não foi fiscalizado durante a obra, as 136 unidades não puderam ser utilizadas. Então isso não pode mais acontecer com Foz. Essa falta de uma política pública, tanto da moradia, quanto da educação, quanto da saúde, prevendo o crescimento de Foz, é inadmissível. Não pode mais acontecer com Foz. Foz é uma cidade com 300 mil habitantes, uma das principais cidades do Paraná, uma das mais importantes em termos de turismo no Brasil, e nós ficamos capengando. E não é falta de recursos, não é falta de orçamento. O que nós precisamos é cuidar do que nós já temos. E esse cuidar do que nós já temos é o que está acontecendo na rua. Você encontra pedidos absurdos. 2.800 crianças esperando uma consulta na neuropediatria, que precisa de diagnóstico urgente. Uma criança com 2 anos, se ela demorar 2 anos para ser atendida, ela tem 4.
Ela vai perder a fase do desenvolvimento da fala, ela vai perder a fase do desenvolvimento da coordenação motora fina. Então nós precisamos cuidar do que nós temos, assumir essa paternidade da cidade. E é o executivo municipal, é o que tem caneta, é o que pode brigar no governo estadual, é o que pode brigar no governo federal. Qual obra, Eli, você que tem andado na rua aí, qual obra que está sendo feita em Foz do Iguaçu nas últimas 2 gestões com recursos próprios do governo do estado? Tá difícil. Não tem nenhuma. Nós temos uma administração da perimetral, uma administração da Avenida das Cataratas prometida em 18 meses. E que nós vamos para 4, 5 anos. Nós tivemos uma gestão, sim, do viaduto da Costa e Silva, feito com recursos do pedágio, das maldades que o pedágio tinha produzido na BR-277. E como que ficou essa obra que o governo do estado cuidou com o dedo dele? Não atendeu às necessidades de Foz. Manchetes nós temos, manchetes da trincheira, manchetes da trincheira do Jardim Jupira, da Teodoro Risden. Quantas vezes nós escutamos nas manchetes que estava sendo feito, que vai inaugurar, que vai abrir? Quantos deputados estiveram em Foz do Iguaçu para inaugurar a pista do aeroporto? A pista não está em uso até hoje, mas nós tivemos foto. Nós tivemos gasto com divulgação, gastos com cerimonial lá para bater foto. E isso tem que acabar. Zé, agora são 11h41, aproveitando o tempo, só para dizer o seguinte, os nossos patrocinadores do horário, Lote Grande, bom para Foz, bom para nós, o Hilton Hotel, Mineiromix e Eletromil conosco aqui, 11h41, é você, Dante. Candidato, uma das suas propostas, como o senhor cita agora, já é de diminuição de cargos comissionados, quase 80%. Quase que todos, né, na prefeitura. Tem uma chapa também de vereadores do União Brasil que estão aí pleiteando cadeiras... 16 candidatos, 6 mulheres e 10 homens. 16 candidatos. Tem uma conversa, um diálogo com esses candidatos para que também haja cortes de assessorias na Câmara de Vereadores? Hoje, lembrando, né, dos 15 vereadores, cada um tem 4 assessores. Eu acho que Foz do Iguaçu, democraticamente, deveria ter mais vereadores. Até para representar melhor. Nós temos o Morumbi, por exemplo, com 70 mil habitantes. Nós temos Três Lagoas, nós temos a Viracê, nós temos o Porto Meira, que são praticamente cidades. Nós temos o Jardim São Paulo. Nós precisamos mais representatividade na Câmara, mas uma representatividade idônea, que venha defender os interesses da população. Então, hoje nós temos um vereador e 4 assessores. Eu acho que cada vereador precisa de um assessor jurídico, porque muitas vezes é uma professora que vai ser vereadora. Ela precisa ter conhecimento técnico e jurídico. Nós precisamos de um bom assessor de imprensa para estar escutando a comunidade e para estar devolvendo para a população o que aquele vereador está produzindo. Nós precisamos de um bom chefe de gabinete para cuidar dos trâmites do dia a dia lá. Porque geralmente o vereador ele não é exclusivamente vereador. Às vezes ele segue fazendo as atividades deles laborais e se dedica para a vereança também. E nós precisamos de alguém que conduza, que caminhe no dia a dia com o vereador, escutando a comunidade. Então eu acho que as 4 assessorias atendem o vereador. O que nós não podemos aceitar mais é o vereador se alastrar dentro do executivo, querer fazer a indicação dos cargos comissionados, e aí sim, aí é prejudicial. Porque daí ele deixa de fiscalizar o executivo, porque ele não tem mais poder. E outra situação que nós não podemos esquecer, Dante, é a questão dos mensalinhos. Então, os vereadores do União Brasil, eles têm esse compromisso. Eles assumiram um compromisso. São pessoas idôneas, são pessoas que já não eram políticos profissionais e estão acompanhando de perto tudo isso. E isso eles não vão aceitar. Zé, deixa eu fazer uma pergunta para você, uma observação em cima de tudo isso que você falou. Você coloca determinadas situações e que você faz referência dizendo o seguinte: dinheiro não é o problema. Se dinheiro não é o problema, é a capacidade gerencial, então, que é o problema, né? E nós temos, se a gente analisar o prefeito atual por pesquisa e tal, o índice de rejeição é muito alto, bastante alto.
E normalmente se depara com escusas de quem manda, que é o tal do orçamento. Mas nós não temos orçamento para isso, só sobra 4% para investimento, 4%, 5%, mas pouco importa isso. O que tem de desonestidade, porque você bate muito nisso, e eficiência de administração, nesse binômio aí que você fala, quando você diz assim, tá ruim, mas não, o problema não é dinheiro. Eu posso te dar vários exemplos. Dá 2. Vou te dar um gigante. Tá. A frota do município. Certo. Eu tenho certeza que hoje a prefeitura não sabe quantos veículos tem. E eu tentei saber quando eu estava lá. Hoje nós temos veículos que valem 7, 8 mil reais, sendo gasto 12, 13 de manutenção anualmente. Nós temos a questão do combustível sem controle. A questão das multas hoje, quando a multa chega lá, a pessoa apresenta a multa para o motorista que acha que está com o veículo e o motorista diz para ele, mas eu não fiz concurso para ser motorista, eu não vou assumir essa multa. E é desta forma que está sendo tocado o erário público. Então é dinheiro público que tem um compromisso e tem que ser bem cuidado. Então a gente fala em falta de recursos. Quais as cidades do país que têm royalties do tamanho que Foz do Iguaçu tem? São 150 milhões por ano. Não justifica os 300 cargos comissionados com esse custeio dos royalties de Itaipu. Não justifica, Nelson. Agora são 11h46, nós temos para 11h58, nós temos 10, 14 minutos. Bonato, você que é do futuro, do Almanac Futuro, você fará 2 perguntas, uma e depois outra para o candidato. Ó, que gentileza. Olha, Zé Elias, a gente ouve todo mundo falar assim, escuta todo mundo, vamos cortar daqui, vamos cortar dali, vamos reduzir isso, reduzir aquilo, como o Nelson lembrou bem, tem o orçamento é uma coisa que você não pode mexer só lá no outro exercício, é toda uma operação complicada que o povo não entende. Mas se você sair por aí e perguntar para a população o que é que mais te incomoda, você com certeza vai ouvir, além da saúde, educação, etc., é a grana do imposto, do IPTU. Como é que você vai fazer para mexer numa situação dessa? Porque se você... todo mundo foge disso. Não tem nenhum candidato que está falando de como vai mexer no IPTU, criar uma justiça tributária, né? É por meio de reforma, convencendo a Câmara. O que você vai fazer? Porque realmente é muito pesado para o bolso do contribuinte, né? Levando em consideração o que o imposto devolve. A gente partindo sempre do princípio do que o imposto devolve. Então a gente entende que não há uma justiça tributária em Foz. A prefeitura não tem um georreferenciamento. Nós temos um plano diretor ultrapassado. Nós não temos uma planta genérica atualizada e o município desconhece hoje quantas moradias nós temos em Foz. Para tudo isso nós precisamos formalizar. Nós precisamos contratar um georreferenciamento eficiente, nós precisamos caminhar junto com a população e as instituições, a sociedade civil organizada, a associação de moradores e avançar no plano diretor. Porque hoje nem o zoneamento é respeitado. A partir daí, de você saber o tamanho que é a cidade, você vai saber o tamanho do cuidado que você tem que fazer. Nós temos bons exemplos em outras cidades grandes no Paraná. Nós temos o exemplo de Londrina, que refez o plano diretor, refez a planta genérica, trabalhou muito o georreferenciamento e baixou o IPTU de 1% para 0,6%. Então nós podemos caminhar nessa mesma linha. Agora, precisa estar todo mundo envolvido. E esse cuidado é um cuidado extremo que a população tem que ter transparência de como está acontecendo e o que vai ocasionar. Hoje nós temos situações que eu digo para mim mesmo, é inconcebível o papel que a PAI faz aqui em Foz do Iguaçu, de tirando todo esse peso. Porque se não tivesse a PAI, estaria com o município. O município teria que ter uma instituição para atender essas crianças. E eles têm que fazer rifa para pagar 10, 12 mil reais de coleta de lixo. Então, essa mão dupla não está sendo respeitada hoje em Foz. A segunda pergunta aí é a seguinte, a justiça fiscal, né?
Porque tem um monte de gente que não paga. A gente sabe que tem um monte de isenções, né? Uma porção, o cidadão tá, a coletividade, né, diz que o cidadão precisa pagar o imposto, mas o vizinho não paga. Como é que é isso? Isso daí também, Rogério, nós temos que ver a oferta de emprego e renda. Nós temos uma cidade aparentemente rica. 50% da população recebe menos do que 2 salários mínimos. 1/3 dessa população hoje, atual, está recebendo auxílio federal. E aonde estão as oportunidades? Eles estão vivendo de esmola. O que o setor público hoje, em termos de crescimento, em termos de preparar a mão de obra futura, não está acontecendo. Então nós precisamos qualificar essa mão de obra para poder deixar de subsistir com esse auxílio federal. Os empresários estão sedentes de mão de obra qualificada. Os hotéis estão pegando os estagiários para ensinar. E aonde está a mão do governo para ajudar a ensinar? Onde está o dinheiro do Sistema S? Que é uma fortuna. Onde estão as parcerias? O município precisa avançar. Não é o prefeito sair daqui para Brasília sem projeto e sem levar os empresários junto. Nós precisamos crescer e crescer todos juntos. Prefeito, o candidato, pelo menos, né? Obrigado aí, obrigado, Nelson. Não, tá bom, não tem problema. Deixa eu perguntar para vocês, o seguinte, quando você fala, por exemplo, em educação, ensino fundamental, que é aquilo que é pertinente ao município, e você fala em educação integral. Hoje é uma obrigação de metas de todos os municípios, que num primeiro momento, lá atrás era promessa, eu acho que o velho Brizola fazia essa... Desde 2023 existe um decreto aí do governo federal aí para se expandir as vagas nas escolas integrais. E você fez observação. São 2 perguntas, e outra em relação a PAI, né? Com educação, enfim, dos portadores de necessidades especiais. Você é a favor, digamos, de você fazer uma perfeita integração, ou ficam as escolas particulares, tal como a PAI, as associações, enfim, para isso? E qual é a meta tua de ensino fundamental em tempo integral? Qual é a tua meta? É todas as escolas? Isso é um percentual? Vou te falar. Vamos lá. Eu acho assim que é de extrema importância a população entender esse processo. Nós estamos com um déficit das últimas décadas em Foz do Iguaçu, mal cuidado, existe uma expansão da cidade, na Zona Leste hoje já faltam escolas novas. A gente entende que nós precisamos fazer um grande raio-x da educação. E isso a gente já quer fazer no período de transição. Porque tem escolas que vão poder ser ampliadas. Tem escolas que há tempo de construir salas de aula já para o próximo ano letivo. Tem escolas que está sobrando sala de aula e não tem profissionais. Então tudo isso a gente precisa entender e precisa que a população acompanhe de perto. Hoje, se você levar as promessas de vários candidatos hoje em Foz, que vão dobrar o número de crianças no integral, ou que vão atender todas as crianças no período integral, é uma grande mentira, é uma grande falácia. Falta mão de obra, falta escola, falta sala de aula, falta tudo. E isso precisava ter sido vindo construindo no decorrer dos anos. Então hoje, se você tem uma escola que atende 250 crianças de manhã, 250 tardes, aonde você vai atender no integral? Qual que é essa mentira? Então, é uma miragem. E essas promessas já foram feitas em 2004, já foram feitas em 2008, foram feitas em 2012, foram feitas em 2016, foram feitas em 2020 e voltam a ser feitas em 2024. A população está cansada. A população perdeu a confiança nas promessas. Nós precisamos construir junto. A evolução existe. Tem escolas que têm capacidade técnica de atender o período integral. Agora não pode ser depósito de criança. Tem que ter um projeto pedagógico específico. Você tem que ter as atividades extracurriculares. Você tem muita coisa para ser feita antes de você jogar as crianças dentro da escola. O que eu me comprometo é, junto com os professores, acabar com essa divisão entre educação infantil e fundamental. É todos os professores, eles têm que ser tratados iguais, eles têm que ter o mesmo salário, eles têm que ter o mesmo plano de carreira. E isso a gente já se compromete a partir do próximo concurso. De atender
os professores da educação infantil da mesma maneira que são tratados do ensino fundamental. Outra situação que eu também me comprometo é até o final de 2025 zerar a fila das creches, porque é injusto, é inconcebível você ter o teu filho e você não ter a vaga na escola. A prefeitura precisa assumir o tamanho que é o município. O orçamento tem final de ano que eles não têm onde utilizar o dinheiro da educação. São 320 milhões previstos para o ano que vem. Nós precisamos atender as crianças. Esse é o compromisso da educação em Foz. E isso eu entendo. Eu tenho 30 anos de experiência em educação. Ô Zé, para terminar, você tem 3 minutos para se despedir, pedir voto e dizer o seguinte: como é que você está vendo o crescimento da tua campanha? Tua campanha tem crescido? Como é que ela está? Eu acho que as pessoas estão assustadas com os políticos em Foz do Iguaçu. Estão desacreditados. E o que a gente busca, daqui até os dias das eleições, nós vamos ter 2 turnos. Eu sempre tenho falado para todo mundo, no primeiro turno vota em mim, vota no 44, vota no Zé Elias, vota no Leandro, no segundo turno a gente decide. É uma experiência nova para Foz do Iguaçu, dá para escolher o melhor projeto, dá para ver o que tem mais de autêntico, onde está melhor a boa-fé. Nós não temos uma carga de coligação, a coligação nossa é com a população. Nós temos mais chances de fazer entrega do que qualquer outro candidato. Qualquer outro candidato ele está enjambrado, ele tem muita gente junto para ajudar a decidir. Ou é palpite do governo do estado, é palpite não sei de quem, nós não. Nós queremos atender a população. Então, no dia 6 de outubro, pode ter certeza, eu quero os votos conscientes. O voto dessa população que desacreditou nos políticos. É isso que nós precisamos. Se nós tivermos um embate com a Câmara Municipal, é deles que eu vou precisar lá na Câmara Municipal. Porque eu não vou dar cargos, eu não vou trocar cargos, eu não vou ficar devendo favor. A nossa campanha, nós não solicitamos nenhuma doação para nenhum empresário. Nós queremos que a cidade cresça e queremos que evoluir. E o empresário também quer crescer. E é aí que nós vamos chegar na conclusão que é a melhor proposta para Foz do Iguaçu. Zé, eu tenho que te agradecer. Eu teria até que perguntar sim ou não. Apoio de governo federal e apoio de governo estadual é cobrança necessariamente? É bom não ter esse apoio em campanha? Eu acho... vamos estender um pouquinho. Não dá para estender muito. É 30 segundos. Eu acho que é de extrema importância qualquer parceria. Nós somos iguaçuenses, somos paranaenses e somos brasileiros. Precisamos das transferências obrigatórias de acordo com a lei. E o resto nós vamos buscar parcerias. Nós temos deputado federal, nós temos muita gente que gosta de Foz do Iguaçu e que quer ver o bem de Foz. Ok, Zé, muito obrigado, viu? Sucesso para você, para o Leandro. E o Leandro está ali, está no dia a dia. Eu percebo que em todas as caminhadas do Zé, ele está bem acompanhado. Bonato, tu fica conosco mais um pouco? Sim. Só que esse mais um pouco é 15 minutos, porque nós temos que esperar o horário eleitoral gratuito, que se eu continuar entrevistando com o Zé, aí não sai a propaganda do União Brasil, aí eles me multam, tá? Zé, então, depois do intervalo eu volto. Rádio Cultura. 11h58.